Paz do Senhor, meus irmãos, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estudaremos a lição número 5 da classe juvenis, classe Daniel. O título da lição é Despertamentos Espirituais Norte-Americanos. Os objetivos da lição: conhecer as características do primeiro grande avivamento nos Estados Unidos, apontar as características do segundo grande avivamento nos Estados Unidos e destacar o impacto do avivamento nos Estados Unidos. O texto bíblico está em Salmos 42, verso 1, que diz assim: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então aqui o salmista está falando que a alma dele suspira por Deus. Então o avivamento, no que cabe a nós, é aquela busca, aquele anseio da nossa alma por ter um relacionamento mais próximo, mais sincero com o sagrado, com Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 16, do versículo 17 ao 20, que diz assim: E esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Anteriormente, aqui ao versículo 17, fala aqui que após a ressurreição de Jesus Cristo, ele foi visto por Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios, né? E por mais algumas pessoas. E essa notícia chegou até os discípulos, né? E eles não creram, né? Primeiramente não creram. Aí Jesus apareceu a eles, né? Aos 11 discípulos, os advertiu, falou lá para eles ir por todo mundo, pregar o evangelho, né? E posteriormente, daí vem aqui o versículo 17 que fala: E esses sinais, que falava assim, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão aos que crerem. Posteriormente, também no decorrer da lição, também vai citar alguns versículos desse texto aqui. Então, o primeiro tópico diz assim: o primeiro grande despertamento. Então, subtópico 1.1, e esses sinais seguirão aos que crerem. Marcos capítulo 16, versículo 17. Ao olhar para a história do avivamento, são abundantes os relatos de sinais maravilhosos que marcaram a vida dos que creram. Uma fé avivada é requisito fundamental para a experiência com o sagrado. Então diz ali, e esses sinais seguirão aos que crerem. Aqui é Jesus falando aos 11 discípulos após sua ressurreição. E o mesmo vale para nós nos dias de hoje. Os sinais nos seguirão se crermos. Devemos ter fé em Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nós tem que ter fé em Deus. A incredulidade impede que os milagres aconteçam. Jesus vinha passando por algumas cidades e operando milagres. Aí ele decidiu ir a Nazaré, sua própria terra, mas não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Isso é narrado em Mateus capítulo 13, versículo 58. Subtópico ali 1.2. Os primeiros sinais do avivamento norte-americano. Desde muito cedo, alguns colonos norte-americanos insistiram na importância de uma experiência pessoal com Deus para a vida cristã. Em 1734, em Northampton, Massachusetts, ocorreu as primeiras manifestações do grande avivamento. O pastor dessa cidade cria na necessidade de conversão e pregava sermões que destacava a confissão de pecado e perdão da parte de Deus.
vemos que surgiu no coração de alguns colonos o desejo de ter uma experiência pessoal com Deus. O avivamento começa de dentro. Em Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A mensagem era de confissão de pecados e perdão da parte de Deus. Nos lembra a mensagem de João Batista, que começou a proclamar no deserto da Judéia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Diz a história que o jovem pastor Jonathan Edwards, após 6 meses de trabalhos, registrou que 6 pessoas haviam se convertido, né? Aí ele persistiu e posteriormente, num período igual de 6 meses, né, 300 almas se converteram em uma cidade de 1.100 pessoas. Aí a notícia se espalhou e aconteceu avivamentos similares em torno de 100 cidades. Como vimos no início, uma grande fogueira começa com pequenos gravetos. Então, começou um trabalho teoricamente ali pequeno, né? E aquele trabalho pequeno começou a crescer, começou a dar frutos. Subtópico 1.3: a pregação de poder. Ao ouvirem os sermões desses homens santos, as pessoas eram levadas às lágrimas em arrependimento por seus pecados. Ao ouvirem a exposição da palavra de Deus, as pessoas eram impactadas. Então a palavra de Deus, ela tem poder. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. No entanto, em Romanos 10,14 diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, assim como esses homens pregaram a palavra no seu tempo, nós também devemos pregar a palavra nos dias de hoje, né? Em que estamos, no trabalho, na escola, onde estivermos. Subtópico 1.4: pouco depois do início do primeiro despertamento, grandes avivalistas ingleses pregaram nas colônias inglesas da América. Aí inspiravam muitos jovens pregadores e até os pastores locais começaram a pregar com um novo brio, com mais ânimo, podendo se verificar esses extraordinários acontecimentos. A pregação causou grande alvoroço e novas experiências de conversões, unidas a um profundo sentimento de arrependimento e alegria em Deus por conta dos pecados perdoados. Então, quando a palavra nos atinge, somos impactados em nossa consciência. Então, a graça de Deus inunda a nossa alma. Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus não volta vazia, que ela cumpre o propósito para o qual Deus a enviou. Então, nós devemos pregar a palavra, né? E o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Nós fazemos a nossa, de pregar a palavra. E o Espírito Santo faz a parte dele, que é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo tópico, diz assim: o segundo grande despertamento. No início do século XVIII começou um grande despertamento espiritual. As pessoas passaram a ter mais seriedade com a vida cristã, ajustando seus costumes conforme o Evangelho. Aumentou a frequência nos cultos e experiências de conversão eram frequentemente testemunhadas por milhares de pessoas. Dentre os homens mais santos desse período, destacava-se Francis Asbury, conhecido como o peregrino dos caminhos solitários. Então ali diz assim: ajustaram seus costumes ao Evangelho. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então devemos procurar ser conforme o Evangelho e não conforme o mundo. Diz aí também: aumentar uma frequência nos cultos. João 13:4 diz assim: amem uns aos outros,
Então, como vamos amar o próximo sem conviver com ele? Precisamos estar junto, precisamos ter comunhão, precisamos ir à igreja. Francis Asbury destacava-se como um homem santo. O santo aqui é santo separado, né? É a situação de separação, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então é ser separado do mundo. Então o pecado já não tem domínio sobre nós, né? Então nós somos separados. Subtópico 2.2. A peregrinação solitária de um avivalista. Há 200 anos não havia estradas nem caminhos abertos para andar nos Estados Unidos. As pessoas tinham que adentrar florestas, cruzar rios, sem pontes, atravessar pântanos sob perigo constante de ataques de índios ou de revoltados. Mas nada impediu Francis Asbury, né, de espalhar a boa semente por onde ele passava. E pregava. Jesus era com ele e a obra prosperava. Então Marcos 16:20 diz que os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então o Pai pode nos usar nessa geração para pregarmos o Evangelho e deixarmos um legado para futuras gerações. Então devemos atender o ID e pregar o Evangelho a toda criatura, para que a criatura aceite a Jesus como único e suficiente Salvador e passe da condição de criatura para a condição de filho de Deus. Então não podemos deixar que aconteça com a nossa geração o que está registrado em Juízes, capítulo 2, do versículo 8 ao 10, que diz que Josué morreu, posteriormente aquela geração que o acompanhava também morreu. Aí surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem o que o Senhor havia feito a Israel. E se nós formos ver a história, Deus fez muito por essa nação escolhida que é Israel. Imagine uma geração não saber quem é o Senhor e nem saber o que ele fez. Foi feito muita coisa, muitos milagres foram operados ali. Subtópico 2.3. Um homem de Deus chamado Charles Finney. Então, jovem advogado, que em 10 de outubro de 1821, enquanto orava a sós no bosque fora da cidade, experimentou uma poderosa conversão. Na mesma noite, em seu escritório, teve uma experiência de estar caído aos pés de Jesus chorando. Tocado por Deus para se dedicar à oração, quando Finney falava às pessoas, elas eram convencidas de seus pecados pelo Espírito Santo e o pediam, né, para que orassem por elas. As reuniões dirigidas por Finney continuaram nas escolas, igrejas e outros estabelecimentos comerciais, e logo ele começou a pregar em todos os lugares da nação onde acontecimentos maravilhosos ocorriam para a glória de Deus. Então ele pregava a palavra, né? Então nós temos que ser conhecedores da palavra, pregar a palavra. A nossa obrigação, digamos assim, atendendo o ID de Deus, né? O ID de Jesus Cristo, é pregar a palavra a toda criatura. E o Espírito Santo se encarrega de fazer a parte dele, que é de convencer o homem da justiça e do juízo, né? Amém? O tópico 3. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Partindo para o tópico 3. O impacto dos dois grandes despertamentos espirituais norte-americanos. Impacto sobre a igreja. Os avivamentos norte-americanos trouxeram várias consequências para a igreja, pois foram fundadas várias sociedades com o propósito de difundir a mensagem do Evangelho para o mundo, como a Sociedade Bíblica Americana, a Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras e a plantação de inúmeras igrejas que, extraordinariamente, contribuíram para a igreja. Então, quando há um verdadeiro avivamento, isso não fica restrito ao local, a uma denominação. O avivamento ele cresce e alcança mais e mais pessoas.
há também um despertamento para a obra missionária. Várias nações receberam a mensagem do Evangelho através de missionários norte-americanos. Subtópico 3.2 Impactos sociais. No campo político, pela primeira vez, houve um movimento que se estendeu às 13 colônias, gerando um sentimento de unidade nacional. Também houve destaque para as campanhas de abolição da escravatura, a guerra contra o álcool e o progressivo avanço dos direitos humanos, que impactam na sociedade, que impactou, né, na sociedade. A igreja, então aí a igreja sendo sal e luz para o mundo. A sociedade sendo conforme a igreja e não conforme o evangelho, e não o evangelho sendo conforme. Na verdade, nós temos que não se conformeis com o mundo, né? Então nós não podemos ser conforme o mundo. Nós temos que impactar o mundo, ser sal e luz para o mundo. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima.